Boa tarde, senhoras e senhores. Desculpe incomodar. Vocês sabem que o nosso país está em crise e por isso eu poderia estar matando, roubando ou até mesmo me prostituindo. Mas eu estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Meu Deus. Seja muito bem-vindo a este canal, o canal que é literalmente uma droga e as férias acabaram! Pelo bem que você quer, sua mãe, não bota isso no ar, não. Você que é do MED 2, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo. Eu sou Priscila Xavier, sou professora de farmacologia do curso de medicina da UEPA e hoje a gente vai conversar um pouco sobre farmacodinâmica. Afinal, estamos começando o ano! Isso é uma vergonha. Bom, vamos lá. Quando a gente começa a estudar farmacologia, a gente já percebe que ela é dividida em farmacodinâmica e farmacocinética. A farmacocinética, nós ainda vamos ter um vídeo só sobre ela, e a farmacocinética ela fala sobre como o medicamento, o fármaco, ele vai chegar no organismo, vai percorrer um caminho até chegar ao seu sítio de ação, ao local onde ele promove o mecanismo de ação. Já a farmacodinâmica, a gente estuda esse mecanismo de ação propriamente dito. O que o fármaco faz na sua célula-alvo para que eu tenha a resposta desejada, né? Então, quando a gente fala sobre mecanismo de ação, a gente sabe que existem alguns mecanismos básicos, né? Onde, a partir dos quais os fármacos eles vão promover suas respostas. Existem aqueles fármacos que eles atuam através de canais, né? E aí é uma coisa que é super importante a gente ter em mente. A célula, ela tem respostas que são ou respostas excitatórias ou respostas inibitórias. E o que vai me levar a esse tipo de resposta? O íon que eu tenho no meio intracelular. Então eu tenho aqui a célula, né? E aí eu vou ter íon no meio externo, do lado de fora, e o íon no meio interno, do lado interno da célula. Esse íon do lado interno é o que promove a resposta. Então vamos fixar de forma mecânica agora que todas as vezes que eu tiver sódio e cálcio no meio intracelular, eu vou ter respostas excitatórias, respostas de excitação. Todas as vezes que eu tiver cloro ou potássio no meio intracelular, eu vou ter respostas inibitórias, ou seja, aquela célula vai estar bloqueada, ela vai estar inibida, né? Então, a partir desse conhecimento que a gente vai colocar na nossa mente de forma mecânica mesmo, sódio e cálcio, resposta excitatória, potássio e cloro, resposta inibitória, eu vou dar informações para que vocês ancorem a esse entendimento prévio. E aí a gente vai falar sobre proteína G, tá? Então vocês vão observar que a maioria dos fármacos eles vão atuar em receptores. E esses receptores, eles vão ser receptores, na sua maior parte, acoplados à proteína G, ou seja, juntos, ligados à proteína G. Então, na sua maioria, os mecanismos de ação, eles vão estar relacionados aos mecanismos de ação fisiológica de receptores acoplados à proteína G. Então, a gente tem proteína GQ, proteína GS e proteína GI. E esses três mecanismos são os mecanismos básicos da farmacodinâmica, para que a gente possa entender o mecanismo de ação dos fármacos. Outra coisa que é importante a gente ter em mente agora, os fármacos eles vão ter respostas que são agonistas, né? Então, ele vai ter uma atividade agonista ou antagonista. Quando é que eu vou ter uma atividade agonista? Quando o fármaco se ligar ao receptor e promover respostas de ativação, ou seja, a resposta daquele medicamento vai ser idêntica à ação que eu já tenho fisiológica no organismo. E o que vai ser antagonista? Que vai ser contra, vai ser contrário, ou seja, um fármaco ele vai se ligar ao receptor e eu vou ter uma resposta contrária àquela que é esperada, né? Então ele vai bloquear aquele receptor e eu não vou ter a resposta fisiológica desejada. Então eu vou ter uma resposta farmacológica, porque é o contrário daquilo que é esperado. Então vamos lá. Quando eu tenho um receptor
que está acoplada à proteína GQ. Então vai chegar, né, o estímulo, né, pode ser a droga, o neurotransmissor, o que seja, a gente vai chamar de estímulo. Vai se ligar a esse receptor, que ele vai estar acoplado, vai estar junto à proteína G e vai formar um complexo, né? Fármaco, receptor, proteína G, todo mundo junto. Essa proteína G, então, ela é ativada e esse complexo se desfaz, aí vai sair GDP, entrar o GTP e uma subunidade chamada alfa-GTP vai ativar a fosfolipase C, que é uma enzima ASE, né? Então ela quebra o que? Os fosfolipídios da membrana. Lá na membrana plasmática, a gente sabe que a formação da membrana plasmática, ela é composta por fosfolipídios. Essa enzima metaboliza esses fosfolipídios em diacilglicerol, que a gente chama de DAG, e inositol. E esses dois juntos, eles vão lá para o citoplasma da célula. O inositol, ele é fosforilado 3 vezes, então a gente começa a chamá-lo de IP3, porque ele recebe 3 fósforos. E o diacilglicerol vai modular a ligação desse IP3 ao seu receptor lá no retículo. A gente lá no retículo, né, ele tem vários receptores para liberação de cálcio e um deles é o receptor de IP3. O diacilglicerol modula essa ligação e ocorre então liberação de cálcio. Bom, se eu tenho cálcio no meio intracelular, eu vou ter uma resposta de excitação. Então, todas as vezes que eu tiver ativação de receptor acoplado à proteína GQ, eu vou ter uma resposta excitatória. Se eu quero bloquear aquela resposta excitatória, eu vou promover o quê? Bloqueio, né? Então, eu vou utilizar um fármaco antagonista, que se liga e bloqueia, beleza? Outra proteína G é a proteína GS, que é a proteína G estimulatória. Então, ocorre da mesma forma, vem o fármaco, se liga ao receptor, forma um complexo, fármaco receptor proteína G, sai GDP, entra GTP e a subunidade que é variável, que é a alfa-GTP, ela vai ativar então aí a proteína quinase, né? Essa proteína quinase, ela vai ser super importante nas respostas, tanto nos rins quanto respostas cardíacas. Então, todas as vezes que a gente estiver estudando classes medicamentosas relacionado ao sistema cardiovascular ou renal, a gente vai ver receptores aí que são acoplados à proteína GS, que ela leva como respostas cardíacas, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, respostas renais, aumento da aldosterona. E a outra proteína é a proteína GI, que é a proteína G inibitória. Bom, o próprio nome já diz, GI, de inibição. Essa proteína G, ela é acoplada ao seu receptor e ela está envolvida com respostas que já são inibitórias, né? Já são respostas que bloqueiam uma sinalização. Porque nesse caso, o íon que eu vou ter no meio intracelular vai ser o íon cloro. Então, quando eu tenho aí um receptor acoplado a esse tipo de proteína, eu vou ter lá, chega o estímulo, o fármaco ou o neurotransmissor, se liga ao seu receptor específico que vai estar acoplado a essa proteína, sai GDP, entra GTP e com isso a subunidade alfa-GTP, ela vai promover aí a abertura dos canais de cloro e fechamento dos canais de sódio, né? E a gente pode ver que em alguns casos a gente também tem envolvimento aí de aberturas de canais de potássio. Então, se eu tenho cloro ou potássio no meio intracelular, eu tenho respostas que são respostas de inibição. Normalmente, quando a gente tem estímulo de cálcio, por exemplo, eu tenho aí liberação de neurotransmissores através de vesículas, né? Então, chegou o cálcio, estímulo para que as vesículas liberem aí o neurotransmissor. Se esse canal de cálcio ele é fechado e eu tenho aí, então, a abertura de um canal de cloro, eu vou ter uma resposta de inibição, a célula vai estar inibida. E com isso eu não vou ter mais a liberação de determinado neurotransmissor. Então, esses receptores acoplados à proteína GI são receptores ligados aí à inibição. Além desses receptores acoplados à proteína G, a gente pode ter também aquele diretamente ligado à voltagem, né? Pode ter aí receptores da tirosina quinase, receptores nucleares, né? Que são aqueles receptores dos hormônios, vários outros receptores. E a gente trouxe esse porque são os mais comuns, que a gente mais vai estudar nas classes
medicamentosas. Então estudem ele de forma mecânica mesmo, gravem isso na mente de vocês, porque quando a gente for estudar as classes, vocês já vão ter o conhecimento prévio para que o conhecimento das classes possa ser então ancorado a esse conhecimento prévio de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem esse semestre, porque ele vai estar cheio de vídeos legais, cheio de aulas legais. Não se esqueçam de compartilhar, mandar para os amigos, porque se o canal cresce eu consigo gravar mais vídeos, mandar mais vídeos pro Paulo editar, porque eu preciso de din-din. E aí, com isso, todo mundo fica lindo e feliz. Um beijo e até a próxima!